Oi, pessoal. Meu nome é Jorge Souza. Hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito legal para preparar discos, pendrives. Ah, é, no caso do pendrive, a gente pode configurar uma ISO no pendrive e, ao mesmo tempo, através do programa que vocês estão vendo aqui na tela agora, nesse momento, e é o Gnome Disk Utility, e o nome dele no menu fica como discos, ok? É uma ferramenta muito boa. E nesse momento vocês estão vendo aqui um pendrive de 4 GB que está aqui marcado em azul à minha esquerda. E esse disco eu preparei ele, ou melhor, esse pendrive eu preparei ele instalando a ISO personalizada que eu criei é, de um vídeo que eu já está disponível no meu canal para vocês verem, para poder utilizar essa ISO com uma parte gráfica do XFCE4. E eu aproveitei para gerar esse novo vídeo para ensinar essa ferramenta que é muito boa. Então vocês verifiquem que quando eu montei a ISO, inclusive eu usei o próprio Disques para fazer essa montagem da ISO no pendrive. Basta vocês virem aqui, por exemplo, nesses 3 pontinhos, opções de unidade, e pedir para restaurar uma imagem. Quando você solicitar isso, automaticamente você vai procurar o caminho da ISO, vai marcar exatamente. Ele já vem, né, automaticamente, como ele já está selecionado aqui, ele já vem já no pendrive, ok? E aí vocês vão simplesmente mandar fazer o disco. Normalmente, o ideal é vocês apagarem as partições, né? Então, nós podemos fazer isso aqui também pela ferramenta, rapidamente. Vocês reparem que eu tenho a partição da ISO propriamente dita, em azul. Aqui já seria a parte de FI dessa partição ISO para dar boot nas máquinas mais novas, que tem a condição de FI. E sobrou esse espaço de 2 GB, 2,3 GB no final do disco. Então, podemos aproveitar isso e montar uma partição específica, né? Então, eu vou deletar agora aqui essa partição que eu criei aqui, ok? Eu vou deletar a partição estendida. Então, quando o disco foi montado com a ISO, ele vem exatamente nessa condição aqui, ó. Exatamente essa condição aqui. A parte que ele vai dar o boot para carregar a ISO, a partição que utiliza para dar boot pela FI e essa partição livre. Aí como é que eu consigo montar uma segunda partição aqui? Que é legal, por exemplo, eu tenho 2 GB aqui, por que eu tenho que perder esse espaço? Não, né? Então eu posso criar uma partição, eu posso botar uns documentos, eu posso botar um script, eu posso botar qualquer coisa aqui dentro, que, claro, dentro da capacidade que ficou a partição. Então, como é que eu faço isso? Como o disco está desmontado, eu venho aqui nesse mais, ok? Clico aqui, aí eu vou dizer, eu vou aproveitar todo o espaço, vou marcar como partição estendida, ok? E vou criar essa partição estendida, então ele vai criar essa partição estendida. Aí vocês verificam que ele criou a partição estendida de 2,3 GB e o espaço livre de 2,3 GB. Ao clicar na parte de espaço livre, eu posso vir aqui de novo no mais, muito simples, toda a partição do próximo. Aqui você pode botar um nome, por exemplo, de backup, né? Você pode marcar como, aí você vai marcar qual o tipo de arquivo que você vai querer para essa partição. Normalmente o ideal é você botar o NTFS, né? Porque aí também você pode utilizar esse disco com essa partição em computadores com Windows, né? Ou não optar pela partição FAT, porque a partição FAT, dependendo do pendrive, se for muito grande e sobrar bastante espaço, vocês podem ter uma partição bem grande, porque o sistema de arquivo FAT ele vai ficar limitado a um tamanho de arquivo até 4 GB, se não me engano.
Então, para você gravar qualquer arquivo acima de 4 GB, ele tem que estar em NTFS, ou, se você marcar aqui outros e seguir para próximo, você pode marcar o EXFAT. Esse EXFAT, ele suporta bem arquivos de grande porte, acima de 4 GB. E ele também é preparado, inclusive, que é usado em cartões de memória. Então, eu posso deixar aqui, como estava em NTFS e eu apaguei, estou criando uma nova, eu vou deixar em EXFAT, vou pedir para criar, ele leva um tempinho, rapidamente, e aí, como a partição é pequena, ele já criou essa partição. Aí eu vou mostrar para vocês como é que fica essa condição no gerenciador de arquivos. Aí, trazendo ele aqui para cima, ele vai ficar exatamente assim, ó. Ele vai ficar com a partição que vai utilizar a ISO como ferramenta para carregar o sistema operacional temporário, para fazer instalações ou correções de algum sistema, e vai ter a pasta backup para vocês, que é uma nova partição para que vocês possam botar arquivos que vocês queiram. Então, por exemplo, se você tem um pendrive de 32 GB, quando você montar a ISO, por exemplo, essa ISO que eu criei, personalizada, inclusive, se vocês quiserem baixar, eu vou abrir aqui. Se vocês quiserem baixar, vocês podem entrar nesse site aqui, que eu vou deixar uma dica no vídeo, e baixar essa ISO personalizada através desse link download ISO. A pasta vai vir zipada e vai vir três itens nessa pasta zipada. É a ISO personalizada, é um tutorial explicando como faz a instalação, e o script de instalação também é livre para vocês baixarem e botarem algum pendrive e fazer edição, qualquer coisa assim, tá bom? Então, eu vou deixar esse link depois lá no vídeo. Ok, pessoal? Então, isso aqui é muito interessante. Muito bem. Agora, eu vou apagar esse disco, ok? Eu vou apagar esse disco todo. Eu vou apagar ele todo. Comecei com a partição livre, vou apagar a partição estendida, vou apagar aqui também essa partição de FI e vou apagar a partição da ISO propriamente dita. Vejam que eu estou fazendo tudo nesse software chamado Disks, que vou voltar a mostrar de novo, que é o software GNOME-Disk-Utility. Okay? Vocês devem estar enxergando aqui, ó. É esse nome aqui. Aqui é a versão 46 que ele está no momento. Eu utilizo o Arch Linux, então essa é a última versão que ele tem, tá? Porque o Arch normalmente está com os softwares sempre atualizados, beleza? Muito bem. Agora vocês vão ver aqui o terminal e vão notar que eu estou dentro de uma pasta do Ventoy, ou seja, vou dar um LS aqui, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui o texto, para vocês enxergarem melhor, vou trazer aqui por centro, vou dar um LS aqui, reparem que ele tem dentro da pasta alguns arquivos já na cor verde, isso significa que esses arquivos são executáveis, e eu vou dar aqui um cat e um readme. Ele ensina, eu vou abrir agora aqui, ele ensina aqui os comandos básicos para você criar um pendrive com o uso do Ventoy. E qual é a vantagem do Ventoy? Ele vai criar uma partição que vocês colocam algumas ISOs dentro dessa partição, e quando você efetuar o boot com esse pendrive, você vai ter várias ISOs que você pode carregar o sistema. Você pode ter o Linux, como, por exemplo, o Fedora, o Arch, o Mint, tudo pode estar nessa partição que o Ventoy cria. Na hora que você der o boot, ele simplesmente vai carregar a imagem que você selecionou, ok? Então, você vai ter uma ISO personalizada também, mas você tendo várias opções. Então, se você tem um pendrive de 32 GB, por exemplo, como eu fiz o comentário, você pode colocar ali várias ISOs. Mas aí eu também posso criar esse pendrive com a mesma característica que eu mostrei anteriormente. Só que aí você, ao criar
o pendrive com o Ventoy, você tem que deixar um espaço no final do pendrive. Por exemplo, ele diz aqui que o comando seria sudo, aqui eu vou achurar aqui, ó, sudo bash ventoy sh. O i é para uma instalação nova, o i minúsculo, tá? O i maiúsculo força uma instalação no Ventoy, numa unidade que você escolha. Reparando que a unidade são só as 3 letras, no final é o dev barra as 3 letras. E o U, ele faz um update do Ventoy, ou seja, eu estou com a versão 1.105, se eu tiver a 06, eu posso usar só a U, ele simplesmente não apaga o pendrive, ele simplesmente vai fazer o update, ok? E aí, aqui embaixo nas opções, aqui em opções, você tem esse comando "-r", que você pode determinar um tamanho de espaço na parte final do seu pendrive, isso somente na instalação, tá ok? Então, eu vou dar esse comando aqui, por exemplo, eu vou dar esse comando, vou aproveitar, vou copiar isso aqui, ó, eu vou fazer uma cópia, eu vou diminuir aqui a tela aqui um pouquinho para a gente enxergar. Eu vou colar ele agora, aqui vou limpar primeiro, para vocês enxergarem bem. Vou colar o comando que ele me deu ali, ok? E aqui eu vou ter que dar o traço I, ok? E aí eu vou dar o traço R, não, o traço I, desculpe. Vou botar a unidade. Qual é a unidade? Vamos aqui ver aqui no próprio disco, aqui, ó. Aqui é o dev SDC. Então eu vou voltar aqui de novo. Vou botar o barra dev barra SDC. Aí sim, eu vou botar o traço R para determinar o tamanho que eu quero. Como o meu pendrive só tem 4 GB, eu vou determinar, por exemplo, 1 GB. Aí você baixa da 1024. Ou seja, cada 1 GB, 1024. Se fosse 2 GB, 2,48. Você vai dobrando. Se fosse 3 GB, você multiplica 1024 por 3. Se for 4 GB, você vai multiplicando 1024 por 4. Ok, pessoal? E aí, nesse momento, eu já determinei que ele vai fazer uma instalação nova do Ventoy, que é o traço I minúsculo, na unidade do pendrive dev SDC, traço R 1024. Aqui não precisa botar letra, nada disso, ok? É só dar essa informação. Eu vou dar um Enter, aí ele vai pedir minha senha. Isso é função de administrador. E aí ele aqui, ele está te mostrando o tamanho do disco, o estilo vai ser MBR, tem uma função lá no README, você pode botar em GPT. Eu não aconselho não, pode deixar o padrão. Usando só o traço I, você deixa só o padrão. Aí ele vai estar te informando que vai ser instalado o Ventoy no SDC e que todos os dados do disco vão ser perdidos. Você dá um Y, dá um Enter, aí todos os dados disso serão perdidos. Ele está repetindo. Você realmente quer continuar? Dá um isso de novo. E aí ele vai montar o pendrive, uma partição do Ventoy e, no final, a partição de 1024, que é 1 GB, para que eu possa utilizar e fazer aquele mesmo processo depois. E com isso é legal, porque com o Ventoy é uma vantagem em relação a criar um pendrive somente com uma ISO. Por quê? Porque aí ele fica preso só naquela ISO. Com o Ventoy você pode botar várias ISOs, ISO do Windows, ISO do Linux, e outras ISOs que vocês tenham como necessidade de carregar o sistema. Pronto, ele terminou, ok? Aí agora eu vou vir aqui de volta. Reparem que ele criou aqui, ó, a partição Ventoy de 3 GB, criou uma partição Ventoy que é FI, que é para dar boot em máquinas mais modernas, e não tem a BIOS. Aqui é com a BIOS e aqui é com FI. E aqui o espaço livre que criou também conforme no formato anterior que eu mostrei lá no início do vídeo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu quero aproveitar esse espaço livre. Eu dou o maisinho aqui de novo, partição estendida, criar, ok? Ele já criou a partição estendida, ele já criou o SDC3, se vocês notarem aqui, o SDC3. Aí, no espaço livre, eu vou criar agora a minha partição oficial, que é toda ela, ok?
Eu vou deixar como NTFS, vou botar aqui só um back, por exemplo, para vocês verem que mudou, que tinha escrito backup. Vou pedir para criar em NTFS, ele está criando, né? Pronto, ele já criou. Ah, NTFS. Vou trazer de volta o gerenciador de arquivo para vocês verem que realmente ele criou o Ventoy. Aqui é que quando eu monto, aqui eu coloco uma ISO, ok? As ISOs que eu quiser, dependendo do tamanho. Então, se for um pendrive com a capacidade legal, vai caber aí talvez 3, 4 ISOs. E aqui o back seria a condição da partição que quando você der o boot com esse pendrive, usando o Ventoy ou usando só a parte ISO já montada no pendrive, você tendo essa partição, e quando ele abrir a ISO, ele vai deixar livre o acesso a essa partição back ou backup, como eu fiz na forma anterior. Ok, pessoal? Então, eu espero que essa dica foi legal para vocês. E um detalhe específico é esse software aqui que vocês estão vendo aqui. No caso do Arch, você pode escolher os softwares independentes. Que, por exemplo, eu não sou obrigado a ter o Gnome para ter esse software, ok? Eu não sou obrigado. Eu testei também em outras distribuições, como o Mint, como o Debian. Também não é obrigatório ter o Gnome instalado. Você pode estar usando o Cinnamon, pode estar usando o Plasma, que é o KDE Plasma, né? Pode estar usando o XFCE, sem nenhum problema. Uma ferramenta muito boa e vocês podem trabalhar tranquilamente e vão ter muito sucesso porque é útil e bem rápido, né? Você não precisa trabalhar praticamente no terminal, a não ser no caso do Ventoy, que tem que ser criado pelo terminal, mas lembrando que para criar uma ISO em cima dele, de preferência vocês apaguem todo as partições, e aí para criar uma ISO direto, basta vir nos 3 pontinhos e pedir para restaurar uma imagem de disco, ok? E tomem muito cuidado, olha o alerta, né? Tomem muito cuidado em selecionar o disco correto. Por exemplo, eu tenho 2 SSDs no meu computador. Um é do Windows, o outro é do Linux. Do Windows, raramente eu abro ele, porque praticamente 100% eu uso o Linux. Me dá estabilidade, segurança, eu não tenho problema de vírus, eu não tenho problema de invasão, é uma série de coisas. Eu aconselho, instalem Linux. Aproveitando que o suporte do Windows 10 está terminando e não precisam jogar os seus computadores fora, né? Basta instalar o sistema Linux que vocês vão ter uma máquina poderosa na mão. Ok? Então, tomando esse cuidado de sempre selecionar corretamente o disco aqui, ok? Eu vou fechar aqui nesse momento. E aqui também, o Ventoy, vocês não podem esquecer, né? Aqui, ó, vocês têm que ter certeza do disco que vocês estão trabalhando, ok? Ok, pessoal? Então fiquem com Deus, um forte abraço. Se puderem, dá um like. Inclusive, eu vou deixar aí um QR Code na tela para que vocês possam fazer qualquer doação, se for possível, para ajudar o nosso canal e o nosso trabalho. Tudo tem custo, né? Então, um forte abraço e sejam felizes, ok? Aí, até a próxima.